Olá, senhores, bora lá. Depois de muito tempo aí, estamos retomando aí algumas gravações para o nosso canal. E aí vamos começar aí com a resolução de algumas questões da Unirv, certo? Universidade aí de Rio Verde. Começando pela questão 21, essa questão que é lá da prova de Medicina do Campus Aparecida, tá? E fala o seguinte: considere que uma mosca leve 1 minuto para se deslocar de dentro de uma casa, posição inicial I, por uma janela que permite que a mosca faça o trajeto em linha reta para o lado de fora, que se encontra em desnível, posição final F. Então, olha só, ele garante para nós que a mosca está saindo da posição I, de dentro de uma casa, e ela vai em linha reta, conseguir chegar, passando pela uma janela, do lado de fora, num desnível em relação ao ponto inicial, ó, lá na posição F. Então, ela vai fazer esse trajeto, certo? Você perceber aí no gráfico, ele fornece para nós uma forma das coordenadas, né? Que tem em relação aos eixos fornecidos, x, y, z, dos pontos I e F para nós. Então, o que ele vai explicar agora? Um sistema de coordenadas foi desenhado para facilitar e descrever o movimento da mosca. Veja a seguir. A partir do sistema de coordenadas, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Nós vamos começar pelo item A. Eu já, antecipadamente, para a gente ganhar um tempinho aí, eu desenhei já um paralelepípedo, né? Que formaria o ponto I, sendo o ponto I um dos vértices do paralelepípedo que eu desenhei na cor vermelha, e o ponto F um dos vértices do paralelepípedo que eu desenhei no caso, no paralelepípedo azul. Isso eu acho que vai ajudar um pouquinho para a gente enxergar as coordenadas de cada um deles no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Lembrando que eixos Y, X e Z, ele não fornece a orientação dos eixos. Isso significa que nós poderíamos ter duas possibilidades para cada um dos eixos, né? E as combinações, então, podendo dar diversas respostas possíveis aí para nós, certo? Então, olha só, isso significa que numa questão dessa ainda, a Unirv poderia ter colocado no item D, por exemplo, pensando nas possibilidades dos eixos positivos serem ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, determine qual o número de combinações que poderíamos ter de respostas, né? E uma questão aí se misturar um pouquinho com a análise combinatória para vocês também. Mas no nosso caso, vamos trabalhar nessas condições que nós temos aqui. Olha só que bacana. Se a gente projetar o ponto I lá no eixo X, eu percebo que esse ponto I, ele está numa posição que vai ter 4 metros até chegar nesse ponto aqui, ó, no eixo X, mais esse lado do nosso paralelepípedo, que equivale a 3 metros. Então, eu percebo que a posição que o ponto I se encontra em relação ao eixo X é na posição 7 metros. Percebo que a unidade de medida é um metro para nós, certo? Já na posição do eixo Y, percebam que ele está subindo, né, do zero aqui do eixo Y, ó, desse zero do eixo Y aqui, ele está subindo 1 metro em relação ao eixo Y, né? Então, se a gente observar aqui, a posição, né, posição inicial em relação ao eixo Y é na posição 1 metro para nós, que é a altura que esse ponto I está em relação ao plano XZ. O plano XZ a gente poderia considerar como um dos chãos, né, um dos planos, né, em relação paralelo ao chão, que essa mosca pode se encontrar. Esse, no início, encontra-se no plano que está 1 metro do plano XZ. Ele estaria no plano referente à tampa desse paralelepípedo aqui, tá vendo? Que é um plano que está paralelo ao XZ, porém 1 metro acima dele. E se a gente observar no eixo Z, inicialmente ele está nessa posição aqui. Então, se a gente pegar a projeção do ponto I aqui embaixo, ó, eu vou perceber que o meu ponto I está nessa posição no plano Z. No plano Z, paralelo a esse lado do paralelepípedo, ó, ele mede 2 metros, então ele está 2 metros para trás da origem do eixo Z para nós. Peão, positivo ou negativo? Aí tanto faz, depende da situação que ele fornece, porque, repito, né? Ele não fornece a orientação dos eixos para nós. Agora vamos olhar o ponto F. Olha que interessante o ponto F. O ponto F para nós, senhores, é um ponto que é um vértice de um outro paralelepípedo que eu desenhei na cor azul. E se a gente observar,
Esse ponto F, em relação ao eixo X, ó, ele está paralelo a esse segmento, a esse lado do paralelepípedo para nós, né? Que é sair da posição 0 e chegar aqui, ó, nesse ponto que representa para nós a posição 5 metros. Ou seja, ó, ele está 5 metros em relação ao zero do eixo X para nós. No eixo Y, percebam que agora, se a gente continuasse o nosso eixo Y aqui, eixo Y está aqui, ó, ele vai embora lá para baixo, né? O ponto F, ele está, a projeção dele no caso, né, ó, ele está nesse nível aqui. Então a gente percebe que esse ponto F, que está nesse plano aqui, ó, que seria o fundo desse paralelepípedo azul, que também é paralelo ao plano XZ, né? Ele está nessa posição, que é equivalente a esse lado aqui, ó, 3 metros para baixo do zero, né? Então ele está aqui no eixo Y, na posição 3. E em relação ao eixo Z? Em relação ao eixo Z, ele está do zero, a projeção dele, ó, perceba que ele avança um pedacinho aqui, ó, que seria esse pedacinho aqui, ó, que é esse cara aqui. Ele vai do zero até esta posição. Que posição seria essa? Bom, olha que bacana. Tudo isso daqui que eu vou colocar para vocês, ó, mede 4. Só que ele está retornando 3 metros. Vocês estão percebendo? Ó? Ele veio 4 e voltou 3. Então, se a gente tinha 4, tira 3, a gente tem ali uma posição que equivale a 1 metro no eixo Z para nós. Então, essas são as coordenadas iniciais do ponto I e do ponto F. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui as coordenadas do ponto I. Na posição X, ele está nos 7 metros, lembrando aqui em módulo. Na posição Y, ele está na posição 1 metro. E em relação ao eixo Z, ele se encontra na posição 2 metros. Então, eu coloquei em módulo justamente para a gente não ter uma orientação dos eixos. Já o ponto F, a posição X inicial dele é a posição 5. A posição inicial do Y é a posição 3, para baixo do zero, né? E o Z, ele está na posição 1 metro para nós aqui. Essas são as coordenadas iniciais, né? Desculpa, as coordenadas do ponto inicial, que ele chama de I, e depois do deslocamento da mosca, do ponto F, que é o ponto final para nós ali. Bom, vamos olhar agora para os itens, né? Olha o que ele fala no item A. A posição inicial pode ser representada pelo vetor PI, que é igual a 4 metros I circunflexo mais 2 metros J circunflexo mais 4 metros K circunflexo. Em outras palavras, toda vez que ele utilizar esse sistema vetorial de representação de vetores com I, J, K, ou pode aparecer também apenas I e J, tá? Se ele for trabalhar apenas num plano e não numa relação espacial, que é o problema desse exercício, né? Você tem que ter uma visualização espacial dele. As posições I, J, K sempre serão essa ordem, tá? O I, ele está indicando qual é a coordenada que ele tem no eixo X. O J, ele está indicando qual é a coordenada que ele tem no eixo Y. E o K, ele está indicando a coordenada que ele tem no eixo Z. O K, no caso, se estiver trabalhando uma relação espacial para vocês. Então, o que ele está falando aqui, meninos, ele está falando assim, você tem um ponto que, em relação à origem dos eixos, ele está numa posição que tem uma coordenada 4 metros no eixo X, 2 metros no eixo Y e 4 metros no eixo Z. Lembrando que a gente não tem uma relação de sinais, então poderíamos ter duas possibilidades para cada coordenada. E é por isso que ele fala pode ser, porque a gente não vai ter como afirmar se o sinal está correto ou não, tá? Mas é uma possibilidade. E a gente percebe já de cara que esse item A está falso. Olha que bonitinho. Percebo que a coordenada x dele, ele está falando que vale 4 metros, quando na verdade a coordenada x, nós vemos que vale 7. Portanto, essa informação está errada. Se você continuar, a informação da coordenada no eixo y também está errada, né? Ele vale 1 e não 2, assim como a coordenada do eixo z também está errada. Ele vale 2 e não 4 metros, como citado no item A. E, portanto, o item A a gente percebe que está falso. Já no item B, a posição final, ele quer saber agora lá, no F,
pode ser representada pelo vetor PF, que seria 5 metros para x, menos 3 metros para j e mais 4 metros, desculpa, menos 3 metros para y, né? E mais 4 metros para o eixo z. Lembrando que o menos é uma possibilidade, depende da orientação do eixo, orientação essa que não foi dada. Então a gente pode considerar tanto um lado como o outro. Ele também coloca pode ser. Não vamos se apegar ao sinal. Mas olha para os valores. A posição em x do ponto F, ele está indicando que vale 5 metros, e está correto. Se você olhar ali as coordenadas que nós marcamos por ponto F, ele tem uma coordenada 5 para o eixo x, certo? A posição para o eixo y seria 3. E se a gente observar aqui a posição do ponto F em relação ao eixo y, ele está na posição 3. E teoricamente seria negativo, né? Porque se a gente considera o eixo y para cima, ele estaria no 3 para baixo, a partir do zero, só que no sentido contrário do eixo y. Porém, vamos lembrar, o sinal não é referência para nós aqui. E no eixo Z, ele está indicando 4 metros no eixo Z, quando na verdade ele está apenas 1 metro, né? 4 metros é o todo que ele indicou para nós aqui, que seria a pegadinha. Então, o que está errado no item B é essa coordenada 4 metros no eixo Z, que na verdade seria de apenas 1 metro positivo. Se eixo Z estiver com sentido positivo, saindo do plano aí para nós, né? Ou negativo se esse eixo Z estivesse apontando para dentro do plano. Nesse caso, como eu já disse, o sinal não é referência. Item C. A velocidade da mosca pode ser representada pelo vetor v igual menos 2i menos 4j menos 3k. Tudo isso em metros. Dividido pelo tempo, que é o minuto por minuto, né? Cada minuto. Então, se a gente descobrir qual é o deslocamento dele de I para F, eu já sei que esse deslocamento está ocorrendo em 1 minuto, foi dado pelo exercício, né? Então, a unidade por minuto que ele colocou aqui já está correta para nós. Eu só preciso ver quanto que ele desloca em cada eixo. E olha que bacana. Primeira informação é do eixo X. A gente percebe que, em relação ao I e F, ele sai da posição 7 e vem para a posição 5. Ele volta aqui, ó, em relação ao eixo X, 2 metros. Que poderia ser positivo se o eixo X tivesse indicado o positivo dele para a esquerda. Porém, negativo se o eixo X tivesse com a sua orientação para a direita. Como ele também coloca pode ser, então poderia aparecer menos 2 ou mais 2, que estaria correto para nós aí. O que importa é o valor para nós. Perceba que de I para F, ele desloca 2 em relação à coordenada X para nós aí, certo? Em Y, ele sai do 1 e vai para o 3. Só que olha que bacana. Ele sai do 1 acima do zero aqui. E aí ele desce mais 3 a partir desse zero. Então, no total, o que ele está andando aqui são 4 metros no eixo Y. Ele sai de uma posição que ele estava 1 metro acima do plano XZ e desce 3 metros depois do plano XZ. Então, ele anda no total 4 metros. Portanto, esse deslocamento aqui, que vale 4 metros no eixo Y, poderia ser positivo se o eixo estivesse orientado para cima, negativo para baixo. Como ele não dá orientação, pode ser 4 metros. Ele também está correto. E no eixo Z, perceba que no eixo Z, ele está na posição 2 metros. Vamos fazer em preto agora, ó. Então ele sai dessa posição 2 metros e chega até o zero. Ele anda 2 metros. E depois ele sai do zero e avança mais 1 metro, né? Então eu percebo que no total, esse deslocamento em relação ao eixo Z, ele vale 3 metros para nós aí, certo? Positivo ou negativo, o sinal não importa. Portanto, 3 aqui também está correto. E indica para nós que esse item C é um item verdadeiro. Ele tem esse deslocamento, 2 metros no eixo X, 4 metros no eixo Y e 3 metros no eixo Z, tudo isso em 1 minuto. Portanto, a soma vetorial dessas coordenadas daria um deslocamento para nós que ocorreu em 1 minuto. E, portanto, como velocidade é esse deslocamento, eu vou chamar de ΔR, dividido pelo tempo, esse item está verdadeiro para nós. Fechou? E o item D? O item D, ele vai ser o mais problemático para nós. Olha só, o módulo de deslocamento da mosca equivale a raiz de 29 metros. O módulo de deslocamento da mosca equivale a raiz de 29 metros. Senhores, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na figura aqui para nós. Vou trazer essa figura do ladinho aqui, ó. Joga de ladinho. Pronto, tá aqui. E agora, o que eu quero tentar descobrir é isso daqui, ó.
ele sai de I e chega em F. Esse é o deslocamento que o item D pede para nós e que eu vou chamar de ΔF, certo? Se a gente observar, nós vamos ter que analisar isso por triângulos. E esses triângulos vão ter que tomar cuidado. Olha que bacana. Primeiro, perceba que o ponto I, para chegar no ponto F, ele sofre um deslocamento vertical. Então, ele sai daquele plano que estava 1 metro acima do plano XZ e ele desce para um plano que está a 3 metros, paralelo também ao plano XZ, mas que está a 3 metros abaixo do plano XZ, certo? Então, aqui, ó, se eu observar esse deslocamento, ele desce um total de 4 metros para nós, para ir do plano que ele se encontra, 1 metro acima do XZ, para descer 3 metros abaixo do plano XZ para nós. E ele sofre um deslocamento aqui que eu vou chamar de X. Esse deslocamento, perceba que ele não é paralelo nem ao eixo Z, nem ao eixo X. Ele tem deslocamento tanto no eixo Z como no eixo X. Então ele retorna no eixo X enquanto ele avança aqui saindo do plano no eixo Z. Então nós vamos ter que desenhar um outro triângulo. Olha que bonitinho. Um outro triângulo. Esse daqui, ó, ele sofre um deslocamento paralelo ao eixo Z, tá vendo aqui, ó? Paralelo ao eixo Z. E depois um outro deslocamento, não depois, é porque é simultâneo isso, vai ocorrendo ao mesmo tempo, mas um outro deslocamento paralelo ao eixo X. Então, esse deslocamento é um deslocamento paralelo ao eixo X, e esse deslocamento, que ocorre simultaneamente, é paralelo ao eixo Z. Esses dois deslocamentos juntos é que determinam esse deslocamento projetado nesse plano paralelo a XZ mais baixo que nós temos, que é representado pelo segmento ali X para nós. Bom, quanto que vale cada um desses lados do triângulo, que também trata-se de um triângulo retângulo, porque se um é paralelo a Z e o outro é paralelo a X, e eles são perpendiculares entre si, esse triângulo também é um triângulo retângulo para nós. E eu preciso achar as dimensões desse triângulo. Então, olha só. Paralelo ao X, eu sei que ele vai sair da posição 7, lembra? E voltar para a posição 5 metros, né? Então, ele volta 2 metros. Então, eu percebo que esse lado aqui, ele equivale a 2 metros. Paralelo ao eixo Z, lembre-se, ele sai lá da posição 2 do eixo Z e chega aqui na posição 1. Ele anda um total de 3 metros. Então, esse carinha aqui, ele vale 3 metros para nós, certo? E agora, eu vou nomear esses triângulos, eu vou dar aqui os vértices, perdão. Esse vértice nós vamos chamar de F, que é o nome que ele já deu. Esse vértice eu vou chamar de A. Esse vértice eu vou chamar de B. E o vértice lá de cima, que ele já deu o nome, nós vamos chamar de I. Primeiro, nós vamos trabalhar com o triângulo AFB. Então, olha só aqui em cima, ó, eu vou trabalhar com o triângulo AFB. E nós vamos aplicar um Pitágoras nesse triângulo, certo? A hipotenusa aqui é x ao quadrado, vai ficar um cateto, que é 2 ao quadrado, mais outro cateto, que é 3 ao quadrado. Colocando a resposta já, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, né? 4 mais 9 é 13. E aí, extraindo raiz quadrada, a gente vai chegar que o x, nossa, agora ficou feio demais, que o x, ele vale raiz de 13 metros para nós aqui. Fechou? Agora, nós vamos trabalhar com o triângulo FAI, ou IAF, né? Então, agora trabalhando com o triângulo IAF, nós vamos aplicar um outro Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, que é o ΔR, vai ser um lado ao quadrado, que é o 4, mais o outro lado ao quadrado, que é o x que nós acabamos de encontrar. O 4 ao quadrado é 16, e o x, que é raiz de 13 ao quadrado, o quadrado corta a raiz, sobra 13. 16 mais 13 dá 29, e aí, extraindo raiz quadrada, a gente vai descobrir que esse deslocamento ele vale raiz de 29 metros para nós aqui. Fechou, senhores? Que confirma, portanto, que o item D também é verdadeiro. Grande abraço a todos e até a próxima.